Servir é o jeito cristão de amar. Servir é o jeito cristão de amar. Momento. Diz assim o texto: e não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução e contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Que Deus seja louvado e engrandecido. Eu, na semana passada, ministrei sobre uma vida cheia do Espírito Santo, que significa fundamentalmente ceder e submeter a vida ao Senhor, uma entrega que é a única condição, não é jejum, não é oração, não são disciplinas, é a nossa entrega da nossa vida, do nosso pensamento, de tudo que somos, tudo que temos, o nosso sentir, o nosso ter, o nosso fazer, o nosso falar, entregando ao Senhor. Daí vem uma vida cheia do Espírito Santo. E hoje, eu gostaria de olhar esse texto dizendo para vocês como que você mantém uma vida cheia do Espírito Santo. E a gente falar de manter, nós estamos falando sobre espiritualidade. É como manter a nossa espiritualidade. Porque a vida cheia do Espírito Santo é uma vida espiritual. Fala sobre a espiritualidade cristã. E nesses verbos que aparecem aqui no texto, que no grego é o particípio presente ativo, que corresponde ao gerúndio no português. Então ele diz lá, entoando, louvando, falando, dando sempre graças, sujeitando-vos uns aos outros, que apresenta uma ação contínua, uma vida, uma prática, um estilo de vida espiritual. Quando nós falamos sobre vida cheia do Espírito Santo, nós estamos falando sobre a espiritualidade cristã. E aqui nós vamos encontrar sinais e práticas. Quando você vive cheio do Espírito Santo, você apresenta alguns sinais. Esses sinais estão aqui. E esses sinais, eles também são as práticas que mantêm a espiritualidade. Por isso são sinais e práticas. É um processo retroalimentador. Você cede a sua vida, você fica cheio do Espírito Santo, você apresenta esses sinais, e esses sinais mantêm a sua vida cheia do Espírito Santo. E eu queria ver com você quais são esses sinais. Então, vamos ver o versículo 19, ele diz assim: falando entre vós com salmos. Falando entre vós com salmos. Falar com salmos aqui representa falar com a palavra de Deus. É isso que significa falar entre nós com salmos. É falar entre nós com a palavra de Deus.
Na minha opinião, o livro de Salmos é o livro mais importante sobre espiritualidade cristã. Se você quiser meditar num texto para desafiar a sua vida espiritual, faça um propósito de ler o livro de Salmos, estudar e meditar. Porque ele é um livro de oração e é um livro da experiência da vida com Deus. Por isso, lá não tem máscara, lá não tem enfeites, como nós costumamos fazer com a nossa vida cristã. A gente costuma enfeitar a vida, dizer que está tudo bem, que nós estamos felizes, estamos animados, que vai tudo bem com a minha vida, tenho uma vida de oração, que eu sou uma pessoa espiritual, esse tipo de coisa, que nem sempre corresponde à verdade. A verdade é que muitos de nós aqui não oraram todos os dias, muitos de nós aqui, inclusive o pastor, não leu a Bíblia todos os dias, muitos de nós aqui não teve a motivação de testemunhar do Senhor, muitos de nós aqui discutiram durante a semana e ficaram chateados, muitos de nós aqui oraram e tiveram a impressão que o teto é de bronze, que a gente está falando com as paredes, que nós estamos sozinhos. O livro de Salmos é um livro que faz isso, ele descreve a espiritualidade de forma nua e crua sobre as condições da existência. Ele não ilude. O salmista vai falar assim: meu Deus, por que tu me desamparaste? Ele tem coragem de falar que ele se sentiu abandonado por Deus. E tem outras expressões de salmo lá, de raiva, de amargura. Então, falar entre nós com os salmos é falar a palavra de Deus. E ninguém fala a palavra de Deus sem conhecer a palavra de Deus. Então, assim, se você quiser ter uma espiritualidade profunda, eu quero desafiar você a ler, estudar, meditar e refletir nas Escrituras. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, mas eu quero te advertir que conhecer a Escritura de capa a capa não garante uma espiritualidade. Não garante. Tem muita gente que conhece a Bíblia. Eu tinha um professor de teologia que depois de dar aula, no corredor ele pegava a Bíblia dele e fazia assim, ó, chutava. Falei, isso aqui é um livro comum. Pá. Conhecia muito a Bíblia, mas conhecia só aqui, né? Então, assim, você quer ter uma experiência com Deus? Eu quero dizer para você que você vai ter que ir às Escrituras, ler regularmente, meditar, refletir, comparar as Escrituras, ouvir outros homens de Deus que falam sobre a palavra de Deus, comparar coisas espirituais com espirituais. E a Bíblia fala que quando você faz isso, você estuda e você faz reflexão, quando você vai com a intenção de obedecer, de conhecer, isso pode mudar a sua vida. É curioso, a Bíblia diz assim: errais porque vocês não conhecem nem a Escritura e nem o poder de Deus. Nós precisamos conhecer a Escritura e o poder de Deus, porque na Escritura nós recebemos orientação para viver. O poder de Deus nos capacita a viver de acordo com as Escrituras. Se tiver poder e não tiver Escritura, você vai ser um crente manco. Se tiver Escritura e não tiver poder, você vai ser um crente manco. A vida equilibrada é vida cheia do poder do Espírito e cheia da palavra de Deus. É por isso que os dois textos que falam sobre Bíblia e Espírito Santo, dando uma conotação de plenitude, eles são paralelos. Se você pegar aqui, enchei-vos do Espírito, Efésios 5, falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor, com hino e cânticos espirituais. Se você pegar Colossenses capítulo 3, versículo 16, ele vai dizer a mesma coisa que esse texto, só que ao invés de falar, se encham do Espírito, ele vai dizer, se encham das Escrituras. Habite ricamente em vós a palavra de Deus. Então, se você quiser ter uma vida de qualidade, uma vida de maturidade,
você precisa ler, estudar em oração e meditar na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, eu entendo que ela é sistêmica. Os nossos raciocínios em relação à palavra de Deus, eles ficam comprometidos quando nós olhamos um aspecto e desprezamos o outro. É que nem aquelas equações malucas que a gente tinha lá, equações de segundo grau. Se você errasse num ponto lá, num sinal, em chaves, você errava toda a equação. Nós erramos porque nós não conhecemos a palavra de Deus do jeito que deveríamos conhecer. Ler, meditar e deixar que a palavra de Deus vá corrigindo cada aspecto da sua vida. Você lembra que Hebreus diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E não há nenhuma criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas perante os olhos daquele a quem temos de prestar contas. É a palavra de Deus que tem poder para revelar e denunciar o que é certo e errado nas nossas motivações, nos nossos pensamentos, na nossa conduta. Mas você precisa olhar a palavra de forma sistêmica, porque nós temos raciocínios em relação às Escrituras que nos conduzem ao erro. Bom, não é à toa que a igreja brasileira é extremamente esquisita. Desculpa, meus irmãos, mas a igreja evangélica no Brasil é esquisitíssima. Você tem... Eu de vez em quando fico olhando lá as mídias, é para rir. E assim, é para ter vergonha, na verdade, né? Pastores pulando do púlpito, pregando e fazendo metralhadora com a boca. Receba! Meu Deus, o que é isso? É um bando de louco, parece um hospício. Não conhecem a palavra de Deus. Não conhecem a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai fazer de você um homem sábio. Você lembra o que Paulo diz em Timóteo, 2 Timóteo 3,16? Toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação de justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito, maduro e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ele vai ter habilidade para lidar com qualquer situação, nos negócios, na família, nos relacionamentos. Ele vai ter sabedoria para agir. Ele vai ser uma pessoa mais sábia. Eu vou fazer uma pergunta para você. O quanto você acredita nas Escrituras? 100%? Amém? Então, abra sua Bíblia em Salmos, já que a gente está falando entre vós com Salmos, abra sua Bíblia em Salmos. O Salmo de número 119. Vamos ler esse Salmo. Quando eles abrirem e falaram, pastor, não dá não, hein? Não dá não. Ele tem, nem eu sei quantos versículos tem no Salmo 119. 176? Então não dá para ler, né, meus irmãos? Não dá. A não ser que você queira ficar até amanhã aqui. Mas, é por isso que ele diz, fala entre vós com salmos. Porque, olha o que diz, versículo 96 em diante. Tenho visto que toda a perfeição tem o seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação. Isso é conhecer a palavra de Deus. Meditação. Todo o dia. Aí olha o que diz o texto. Os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Não é os inimigos não, é a palavra, os mandamentos. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito na tua palavra, nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos.
De todo mau caminho desvio o meu pé para observar a tua palavra. Olha que coisa tremenda, eu tenho mais sabedoria que os mestres, tenho mais sabedoria que os idosos, porque eu guardo a palavra do Senhor. Se nós acreditássemos na palavra de Deus, nós iríamos a esse livro com a fome, com o amor do salmista. Porque, meu querido, a palavra de Deus, ela tem orientação para todos os segmentos da nossa vida. Aquilo que é fundamental, aquilo que é essencial para você viver uma vida de qualidade, a Bíblia tem. Ela não se propõe a ser um livro científico, né? Ela realmente, quando descreve os fenômenos da natureza, descreve de forma fenomenológica, do ponto de vista de quem faz a narrativa e de quem vê, de quem escreve, mas não há contradição nas Escrituras, ela não contradiz a ciência. Ela é a palavra de Deus, ela é a revelação de Deus, escrita por homens que dependeram de Deus, e ela está aí para transformar a nossa vida e nos ajudar a lidar com os problemas da vida. Eu posso garantir para você, essa semana você teve algumas dificuldades, alguns problemas, ficou com dúvida em relação a como agir, ficou perdido, pedindo orientação, conversando, e eu quero dizer para você, vá à palavra. Vá à palavra de Deus. A palavra de Deus ensina como a gente tem que viver a vida conjugal. A palavra de Deus nos ensina como devemos nos relacionar. A palavra de Deus nos ensina como ser bons profissionais. A palavra de Deus nos ensina como viver na sociedade. Se você tiver anseio pela palavra de Deus, a palavra de Deus vai afetar o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com a sua vida interior e o seu relacionamento com o mundo exterior, com os homens e a natureza. Ela vai afetar drasticamente a maneira como nós nos relacionamos com a realidade. A palavra de Deus, ela é a mediadora da nossa relação com tudo. Por isso, ele diz, fala entre vós com a palavra. Ninguém fala a palavra se não conhecer a palavra. Você precisa estudar as Escrituras. Você sabe que os crentes eram conhecidos antigamente como os Bíblias. Os Bíblias. Hoje, a gente não tem mais certeza da nossa coragem na sociedade. Sabe por quê? Levante a sua Bíblia aí, por favor. Eu estou até impressionado, gente, ó. Celular não vale, tá? Pode baixar. Começar a fazer uma campanha, traga a sua Bíblia para a igreja. Mas pastor, eu tenho celular, não, mas anda, Bíblia debaixo do braço, testemunho. Assim, pode ser um testemunho, né? Fala, você é crente? Você é crente? Sou. Deus tem misericórdia de você, hein? Deus tem misericórdia de você. Eu não sabia que você é crente, né? Os crentes eram conhecidos como Bíblias, os Bíblias. Então, assim, a gente fala muita besteira. Eu já ouvi cada besteira nessa igreja, inclusive em assembleias, de gente que se acha conhecedora das Escrituras e só falou bobagem. Bobagem. Nós erramos porque nós não conhecemos as Escrituras. E nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Olha, eu vou sugerir para você. Ore a Deus assim, Senhor, dá-me fome do Senhor e da palavra. Dá-me fome. Dá-me desejo de te conhecer e conhecer a tua palavra. Seja um cristão da palavra. Não é legalismo, não é moralismo, porque a Bíblia, nós somos daquela geração que acha que a santidade é só ética. A gente acha, quem é uma pessoa santa? Uma pessoa santa é uma pessoa que tem um padrão rígido de ética e de moral. Eu quero dizer para você que a santidade não é apenas ética e moral. Ela inclui isso, mas isso é resultado do que você se transforma, porque quando Cristo transforma alguém, ele muda a pessoa no interior, na natureza, na essência. E aí o que ela faz, o comportamento, as palavras, os pensamentos, é resultado do que o Espírito de Deus fez dentro dela. É uma transformação ontológica, é no interior, é do ser. É isso que a palavra de Deus faz. Transforma a sua vida de dentro para fora. Você vai dar sinais daquilo que está acontecendo dentro de você. Por isso que a espiritualidade verdadeira, ela é invisível. Não se impressione com nada que se diga espiritual
e seja ostensivo. Você sabe que tem acontecido no Brasil inteiro divisões em igrejas, igrejas fechando, igrejas que falam do poder de Deus, igrejas que pregam milagre, igrejas que pregam esse tipo de coisa, estão fechando. Sabe por quê? Porque manifestação do poder de Deus não garante unidade e amor na comunidade. Você sabe o que garante unidade e amor na comunidade? Você sabe? Coração quebrantado. É isso. Esses dias um membro da igreja disse assim, olha, eu reconciliei com fulano. É mesmo, ele está numa outra igreja, tal, reconciliado. Mas ele diz que odeia a Vila 7, a nossa igreja. Que legal, né? É uma pessoa espiritual, mas ele odeia a Vila 7. Então, assim, a gente consegue conviver com reconciliação com algumas pessoas e ódio a outras. Olha que legal. Tem alguma coisa errada na nossa espiritualidade. Tem alguma coisa errada. A Bíblia fala que a espiritualidade, ela precisa caracterizar a sua vida e você tem que refletir sobre cada aspecto da sua vida. E a palavra de Deus é isso, porque olha, quando você constrói uma compreensão da palavra de Deus, ela precisa ir corrigindo sua motivação, seu pensamento, seus valores, seus conceitos, suas ideias. E essas ideias, conceitos e valores, para nós cristãos, eles precisam ser provisórios. Porque você sabe, né? Nós já pregamos muita coisa no púlpito, inclusive pastores, coisas das quais hoje nós nos arrependemos. É triste isso, não é? Por exemplo, quando uma pessoa pecava no passado na comunidade, o que nós fazíamos? Você lembra? Nós colocávamos a pessoa aqui na frente, olha que coisa horrível! E agora confessa o seu pecado. Porque a palavra de Deus diz que tem que confessar o pecado. Aí a pessoa vinha aqui, confessava o pecado, aí na próxima assembleia a gente excluía. Excluía. Para quê? Para a pessoa ficar afastada uns 3, 4 meses, excluída da igreja, aí depois reconciliada. Assim, aonde foi que nós aprendemos isso? Com a Bíblia? Não. Não. Graças a Deus a gente não faz mais isso, gente. E nós não minimizamos o pecado, porque, gente, pecado, uma das definições de pecado é errar o alvo. Não é a melhor, mas ela também é isso. Pecado é errar o alvo. E o ser humano, sob as condições da existência, tem uma tendência de se desviar do alvo o tempo todo. O tempo inteiro. Você está aqui buscando a Deus, você está com um propósito no coração, mas se a palavra de Deus, ela não é a substância, a razão da sua vida, o alimento, o que orienta você, o que te dá norte, o que faz você construir suas percepções, seus valores, suas crenças, o que está mediando a sua relação com você mesmo, com o próximo, com Deus, com a sociedade. Se a palavra não é isso, você pensa que está seguindo a Deus e você está se desviando. Mesmo sendo honesto, mesmo sendo sincero, a sinceridade, a honestidade não impede que as pessoas cometam erros em relação ao cumprimento e obediência da palavra de Deus. Então assim, orando, chorando diante de Deus, pedindo misericórdia, falando, Senhor, se eu estiver errado, me ajuda. Sonda, Senhor, o meu coração. Eu estou lendo aqui na tua palavra isso. Como é que é isso aqui, meu Deus? E conhecer a palavra. Habite ricamente em vós. Habite abundantemente em vós a palavra de Deus. Então, se nós queremos falar entre nós com salmos, eu estava pensando, o livro de Salmos, o livro de Salmos, ele busca e ele descreve uma espiritualidade extraordinária. É impressionante, o livro de Salmos. Eu estava lembrando aqui de alguns textos, de Salmos. Vou citar alguns aqui para você. Fala entre vós com salmos, buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Fala entre vós com salmos. Está lá em Salmos, capítulo 105, versículo 4. Buscar o Senhor e a sua força.
Buscai a sua face continuamente. 34:14, aparta-te do mal e faze o bem, busque a paz, segue-a, fala entre vós com salmos. Abandona o mal, busque a paz, segue a paz. 107:2, digam-nos os remidos do Senhor, os que ele resgatou da mão do inimigo, testemunhe os remidos do Senhor. Salmo 95:6, ó vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemos-nos diante do Senhor que nos criou. Salmo de número 12, versículo 11, servi ao Senhor com temor e alegria, e alegrai-vos com tremor. Fale entre vós com salmos. Por isso, o livro de Salmos combate a religiosidade, fala sobre tentação, oração, fala sobre intimidade, incentiva o amor, a santificação, a comunhão, a confissão, a fragilidade humana, o amor, a meditação na palavra, incentiva a alegria efusiva, a oração, a adoração, as atitudes de ousadia, confiança, adverte sobre a experiência do silêncio divino, incentiva a amizade espiritual, destaca a supremacia da presença de Deus na vida humana e tantos outros conselhos de salmos. Fale entre vós com salmos. Fale a palavra, conheça a palavra. E aqui nesse texto, olha que coisa interessante. Ele diz assim, falando entre vós. Então assim, se você quer manter a sua espiritualidade, aprofunde a sua vida na palavra de Deus e converse com pessoas sobre a palavra de Deus. Curioso, né? Onde é que está a espiritualidade, pastor? Paulo responde, nas conversas espirituais a respeito da palavra de Deus. É isso, fale entre vós com salmos, converse com os irmãos a respeito da palavra de Deus. Fale entre vós com salmos. Eu quero dizer para você que eu fiquei 4 anos numa igreja com um pastor extraordinário, pastor Hélio Schwartz Lima. Inclusive ele vai estar aqui na nossa igreja no aniversário. Já está velhinho, mas é um homem de Deus, tem uma palavra abençoada. Mas eu vou confessar um pecado aqui. Eu lembro poucos sermões que ele pregou. E ele prega muito bem. Mas eu sentei 3 vezes com ele. Durante os 4 anos, tive muitas conversas. Mas nós tivemos 3 conversas que mudaram a minha vida. 3 conversas. Uma delas foi uma conversa doutrinária, falando sobre doutrinas. E aquele homem abriu meu coração para algumas distorções que eu tinha a respeito de algumas compreensões da Bíblia. E ele me ajudou. A outra vez, ele me deu uma palavra sobre as minhas dores emocionais. Foi falar sobre uma experiência com a comunidade, com uma pessoa. Eu me senti profundamente rejeitado. E quando comecei a falar com ele, eu comecei a chorar. 30 e poucos anos. E ele disse para mim, Paulo, eu conheço a sua história, você precisa tratar a sua alma, porque senão o ministério vai acabar com você. Você é muito sensível. Você é muito sensível. E uma outra conversa sobre educação de filhos, eu tive com ele. Então assim, a espiritualidade é dialogal. Espiritualidade é comunhão, é relacionamento. Pessoas cheias do Espírito Santo, elas vão se preocupar em transmitir, compartilhar a vida com Deus e a compreensão dela a respeito da palavra. Eu tive uma experiência interessante com um pastor. Eu sentei com um pastor num restaurante e compartilhei com ele algumas reflexões que eu vinha fazendo sobre as Escrituras e que eu disse para ele que eu queria transformar essas reflexões em um livro, que inclusive eu já terminei. O nome do livro é Santificação Ontológica, uma perspectiva de transformação em direção à semelhança de Cristo. Ontológico é a transformação do ser. E eu escrevi, passei noites, folgas, almoço, escrevendo, e terminei, mandei para a editora, eles já
aceitaram a publicação. Eu não vou publicar com ela porque ficou muito caro e estou esperando em Deus, mas eles já aprovaram a publicação do livro. É um livro que deve ter em torno de 500 páginas, sobre santificação. E ficou muito caro. Então eu estou esperando em Deus para publicar de uma outra maneira, não sei como, mas eu sei que Deus está no controle de todas as coisas e se for a vontade dele isso vai acontecer. Mas eu conversei com esse pastor sobre Efésios e falei sobre uma coisa que veio no meu coração em relação ao Espírito Santo e compartilhei com ele aquele texto. Passaram-se um ano, eu fui para uma igreja, estava em Curitiba, ele foi pregar nessa igreja durante a convenção, e eu fui com ele e com mais algumas pessoas, e ele pregou. E naquele dia, quando ele pregou exatamente o que eu tinha compartilhado com ele naquele dia. Sabe o que isso diz para mim? Que o compartilhar da palavra de Deus com ele impactou a vida dele. Um ano depois, estava lembrando do que a gente conversou e estava ministrando o que a gente conversou. Ministrou do jeito dele, né, de uma maneira muito criativa, ele é muito inteligente, raciocínio extraordinário. Aliás, vocês sabem quem é, porque ele já pregou aqui, né? Pastor Rafael Tomazini. Mas estava lá compartilhando, eu falei, caramba, eu conversei com ele sobre isso. Porque essas conversas é que muda as pessoas. Discipulado é uma coisa muito difícil. Agora, você quer crescer, a Bíblia diz, anda com gente espiritual. Anda com gente que vai incentivar você. Anda com gente que conhece a palavra de Deus e comece a estudar a palavra de Deus. De vez em quando eu falo sobre a minha vida, né? De vez em quando eu falo. Você sabe que eu não estudei até os 20 anos de idade. Eu, dos 10 aos 20 anos, eu não estudei. E aos 20 anos eu tive a minha experiência com Jesus lá na boca do lixo da cidade de Santos. Vivendo na rua, com toda aquela história trágica, mãe prostituta, irmã prostituta, pai alcoólico, enfim. Mas eu tive uma experiência com Jesus e eu decidi que a minha vida ia mudar. Falei, Senhor, o teu poder pode mudar a minha vida. Mas, meus irmãos, com 2 anos de vida cristã, 2 anos, é uma coisa absurda, eu estava dando tempo integral. Você sabe o que significa isso? Na Igreja Batista, há 30 aí? Ajuda aí. 38 anos atrás, eu fui ordenado ao ministério numa igreja batista, uma pessoa que não tinha estudado nem o ginásio, e comecei a liderar uma congregação. Como é que pode um negócio desse? Eu acredito no salmista. Diz assim, olha, eu sou mais sábio que os meus mestres, porque eu medito na tua palavra. Eu sou mais prudente que os velhos, os anciãos, porque eu medito na tua palavra. Eu acredito que a sabedoria não depende da idade. Depende do quanto você vai às Escrituras. A Escritura quer tornar você um homem ou uma mulher sábio. Sábio. Deus quer ensinar você como ser um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, um bom filho. Deus quer ensinar você como você pode impactar a sociedade. A sociedade. Como a gente pode ser um testemunho bonito para a sociedade. A sociedade deveria aprender com a igreja como lidar com o dinheiro, como lidar com o sexo, como lidar com o poder, essas coisas que corrompem o mundo. A igreja deveria ensinar a sociedade a lidar com isso, mas a igreja, de uma forma geral, é um mau testemunho. É um testemunho péssimo. Nós chegamos ao poder para roubar. Deus que me perdoe, minha indignação. Nosso testemunho é horrível. Nós precisamos pedir a Deus que Deus transforme a nossa vida e que a igreja seja um testemunho. Irmão, viver de acordo com a palavra de Deus é muito difícil. É muito difícil. Sabe qual é a nossa tendência, por causa da dificuldade que nós enfrentamos na vida? É ficar se justificando. Sabe por que eu não consigo mudar? Porque é a minha infância. Eu não consigo mudar porque é da minha história. A gente fica se justificando. E aí eu acho que você conhece a Escritura, mas não conhece o poder de Deus. Porque eu olhei a Escritura e ela dizia para mim, Paulo,
Eu vou mudar a sua vida. Você vai se tornar um homem de fé, de caráter, íntegro. E eu te dei o poder do Espírito que vai fazer você viver essa integridade. Ele vai te dar sabedoria. Você vai caminhar com Ele no dia a dia, em temor e tremor. Ele vai transformar a sua vida. Você vai errar muito, mas se você tiver um coração quebrantado, você vai se humilhar, vai pedir perdão, e vai levantar de novo, e vai recomeçar. E eu estarei contigo. E tem sido assim há 40 anos, e não acabou. Eu continuo errando, pedindo perdão, reconciliando e caminhando. É assim. Então, ó, pessoas espirituais têm amigos espirituais. Amigos que são pessoas que amam a Jesus e amam a palavra e que não vão passar a mão na sua cabeça. Não vão ser rigorosos, legalistas, moralistas, não. Eles vão falar com amor. Até porque nós aprendemos aqui que eu não falo nada para ninguém se a pessoa não quer ouvir. Então, quando eu vou falar alguma coisa que é muito difícil para alguém, eu peço permissão. Então, tem algumas pessoas da igreja que eu falei assim, ó, você quer caminhar comigo? Quer. Então, me autoriza a falar coisas para você que eu não quero falar e que você não quer ouvir. Porque não é só ele que não quer ouvir, eu também não quero falar. Eu não quero falar, mas me autoriza. Aí a pessoa, eu autorizo. Então, quando a gente senta para conversar, aí a coisa é terrível. Porque aí eu tenho que dizer assim, olha, eu tenho observado a sua vida. Lembra aquela conversa que a gente teve? Você fez de novo. Então. Agora, você acha que eu gosto de fazer isso? Não gosto. Eu não gosto. Mas você quer crescer? Coloque a sua vida em comunhão com uma pessoa espiritual e dê liberdade para essa pessoa te ajudar. Dê liberdade para ela falar para você o que você precisa mudar. É falar entre vós com salmos, conversar. E, além disso, o texto vai dizer que quando você é fundamentado na palavra e você fala entre vocês com salmos, o objetivo é incentivo espiritual. Lembra, a Bíblia tem a palavra grega para uns aos outros, aparece 100 vezes no Novo Testamento. 100 vezes. Pode pegar um livro de grego qualquer aí. 100 vezes. A palavra é alelon. Não é aleluia, é alelon. Aparece 100 vezes. Dessas 100 vezes, há umas 60 e pouco que falam sobre essa dinâmica positiva. Exortai-vos, aconselhai-vos, perdoai-vos, incentivai-vos, edificai-vos, amai-vos, perdoai-vos. Então a Bíblia, ela demonstra de forma clara que se nós queremos falar a palavra de Deus, é falar a palavra de Deus para incentivar o outro, motivá-lo, animá-lo. Você sabe que no passado, quando a gente falava de gente espiritual, a gente falava de gente fervorosa. Essa pessoa tem fogo no coração, tem fogo de Deus. Parece que nós perdemos o fervor. A igreja da palavra não precisa e não pode ser uma igreja fria, não pode. A igreja da palavra tem que ser a igreja do poder do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo não é para fazer milagres. Quando acontece o milagre passa por cima da minha cabeça, porque o homem não tem poder. Agora, quando você ministra vida, mansidão, amor, aí é vida na vida, aí é a revolução da vida contra a morte. Quando nós vivemos em amor, o que Deus precisa de coração quebrantado e pessoas que toquem fogo no outro. Deus quer que você seja um incentivador, um catalisador, alguém que espalha vida, poder, alegria, entusiasmo. Ele quer ver você pegando fogo, cheio de paixão e amor pelo Senhor Jesus. Ah, pastor, a vida vai ser sempre assim? Claro que não. Claro que não. Eu costumo dizer assim que o crente é que nem uma gangorra, ou então que nem montanha-russa, né? É assim, ó. O dia está lá em cima, é assim, nós somos assim. Por quê? Porque, meus irmãos, a vida não é fácil. Hoje, eu passei falando com a minha alma umas 2 horas na cama, por causa do acidente que teve aí de avião.
Eu vou viajar agora no dia 2 de avião. Já estou pensando, Senhor, se o avião cair. Né? Se o avião cair, Senhor, como é que faz? Oh, Paulo, se o avião cair, você vai para a glória. Então, mas vamos bater um papo sobre isso? Tá tudo certo, mas eu tenho uma família que precisa de mim. A minha esposa é carente. Precisa de mim. Deus, então o Senhor sabe, ela precisa de mim. O Senhor precisa estar aqui para cuidar dela, Deus. A minha igreja precisa de mim. Deus. Fiquei 2 horas ali tratando as minhas dores, porque eu sou um cara medroso, viu, gente? Eu sou muito medroso. Você acha que eu entro no avião e não tenho medo? Eu tenho medo. Eu entro no hospital, tenho medo. Eu vou falar de Jesus para alguém, eu tenho medo. Eu tenho medo. Mas eu acredito no poder do Espírito Santo e acredito na palavra. Então eu fiquei hoje assim, Senhor, eu vou entrar naquele avião e com a minha vida nas tuas mãos, quando o medo vier, eu vou dizer, o Senhor está comigo na vida e na morte. Está tudo certo. Se viver é lucro, se morrer é lucro, está tudo certo. É assim que eu vou entrar lá. Obrigado, Jesus. Morrendo de medo. Mas eu não deixo que os meus medos me desorganizem. Eu vou viajar, vou fazer o que tem que fazer. Né? Então, a vida espiritual é assim. Um dia lá em cima, outro dia lá embaixo. O que não pode é parar, meu irmão. Não pode parar. E aí hoje eu quero pedir a Deus, porque olha só, fala entre vós com salmos. O chamado de louvar e adorar ao Senhor com cânticos, presta atenção, é cântico espiritual. Então não é só cantar. A ideia de cântico espiritual é de adoração. A ideia de gratidão e louvor é de adoração. Então eu incentivo você a viver uma vida de adoração. Adoração, a palavra adoração no Antigo Testamento significa dobrar-se. Então, só adora quem submete toda a vida ao Senhor. E aí ele diz assim, incentiva, vocês falem entre vós com salmos, louvando de coração, dando sempre graças a Deus por tudo, em nome do Senhor, ou seja, esse em nome do Senhor, adore de acordo com a vontade de Deus, adore em santidade de vida, adore obedecendo a Deus, adore buscando a Deus, adore com fervor, adore de todo o coração. Eu e você precisamos nos incentivar à alegria, à devoção, ao amor, a servir ao Senhor com gozo, ter esperança, ter ousadia. É todo dia? Não! Mas quando eu não estou, eu vou ao Senhor e peço, Senhor, novamente, me reveste de novo, me enche de novo, não me deixa viver abatido, em mornidão, em frieza, eu quero te servir com todo o amor do meu coração. A Bíblia fala da vida, de falar entre nós, para incentivar-nos a vivermos cheios do fogo do Espírito Santo, cheios do poder do Espírito Santo. Ah, pastor, como é que isso acontece? Amigos espirituais. Uma conversa, às vezes, tomando um café. Né? Vamos tomar um café? Vamos. E aí você fala da parte de Deus para ele. Pode acontecer que nessas conversas um milagre aconteça? Pode. Pode. Mas eu não controlo isso. Eu estava com um missionário, há uns 30 anos atrás, num bar, numa lanchonete, comendo com ele do meu lado, um cara de quase 2 metros de altura, e aí nós estávamos ali tomando café, e eu conversando com ele, me chamou para conselho, eu estava ali aconselhando, e de repente começou a vir uma imagem na minha cabeça. Eu vi adolescentes com a calça arreada. E falei, meu Deus, que imagem. E eu conversando com ele, a imagem, e o Espírito Santo começou a me incomodar em relação àquele missionário. Quando a gente tem para falar alguma coisa da parte de Deus, você tem que pedir permissão. Não importa se Deus revelou. Você já pensou? Deus me revela aqui, Reinaldo, você vai morrer hoje, tá? Já pensou? Você quer que eu te fale, Reinaldo? Não, não vai não, não vai não. Não vai não, não vai não. Fica tranquilo. Mas assim, você não revela esse tipo de coisa. Pastor, Deus me deu a palavra. Fala, irmão. Pastor Paulo, o senhor está dizendo que hoje você vai para a glória. Ajeita, arruma a casa, hein? Vai para casa, arruma a casa, porque é o dia de hoje. Deus não quer que você faça esse tipo de coisa. Ele vai revelar você para você orar. E Deus já fez isso comigo, tá? Eu estava em Cananéia, pregando, tinha lá um grupo na igreja, e Deus falou, o meu coração, fulano vai morrer hoje.
Essa semana, perdão. E naquela semana o irmão morreu. E sabe o que Deus falou no meu coração? Ora por ele e pela família. E sabe como é que ele morreu? Ele morreu na rua, passeando com o neto. Passeando com o neto, morreu. O que eu fiz? Eu fui falar para ele que Deus ia levá-lo? Não. Eu orei por ele. Então, quando eu estava ali conversando com aquele jovem, veio essas imagens na minha cabeça, eu comecei a perguntar, Senhor, será que é do Senhor esse negócio? É do meu coração? Porque eu não estava pensando em nada disso. Aí eu fui para o rapaz missionário e falei assim, cara, enquanto a gente está conversando aqui, está vindo umas imagens na minha cabeça que não são muito boas. Aí o rosto dele já mudou. Mas eu queria perguntar para você se eu posso compartilhar isso com você. E ele ficou me olhando e falou, pode. E eu falei assim, ó, eu tenho a impressão de que você está envolvido com problemas sexuais com adolescentes. E ele começou a chorar. E ele estava. As conversas espirituais possibilitam que Deus fale e use a sua vida. Vai ter sempre esse tipo de coisa? Não, não vai. Porque eu não manipulo isso. Eu não controlo isso. A gente não controla isso. A Bíblia diz que as manifestações do Espírito são controladas, administradas pelo Espírito para o crescimento da igreja. Então, se houver necessidade de Deus usar você para curar alguém, para ter uma palavra, Deus vai dar. Mas não dê antes de pedir permissão para a pessoa. Porque talvez a pessoa possa dizer para você assim, olha, eu não quero ouvir nada. Então, ora a Deus, leva isso para a sua vida e fica quieto. Deixa que Deus cuida da pessoa. Procura pessoas espirituais. Nós precisamos, aqui quando ele fala de coração, né? Agora olha que interessante. O texto termina com uma expressão que eu fui tentado a colocar lá no meio do sermão. Qual que é a expressão? Sujeitai-vos uns aos outros. Eu fui tentado a colocar lá no meio do sermão, quando eu falo sobre falando entre vós com salmos, e aí sujeitai-vos. Mas aí orando, Deus falou no meu coração, não. Esse negócio aqui tem a ver com o que eu falei antes. Tem a ver com o que, Deus? Tem a ver com louvor e adoração. O que Deus falou no meu coração? Pessoas que submetem a sua vida a Deus de verdade, submetem a sua vida ao outro. Então, não tem louvor e adoração de pessoas que não submetem a sua vida às pessoas. E aí eu não estou falando dessa bobagem que falam por aí sobre cobertura espiritual, que você se coloca debaixo de proteção. Bobagem. A Bíblia diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Cada crente já tem uma cobertura que ninguém mais pode dar melhor. É o Deus eterno. Então você não precisa de cobertura espiritual. Agora, você precisa submeter a sua vida. É curioso que a Bíblia fala que nós devemos sujeitar uns aos outros, mas eu quero dizer para você que não é sujeição à pessoa. Não é sujeição à pessoa. É sujeição à palavra de Deus na vida da pessoa. Porque é curioso, Paulo, ele vai dizer em Gálatas o seguinte: e por causa dos falsos irmãos, Gálatas 5, 3, 4, por causa dos falsos irmãos que se intrometeram com o fim de espreitar nossa liberdade que temos em Cristo e reduzir-os à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nós nos submetemos. Paulo diz, eu não me submeto a alguém que vem para mim falar da parte de Deus sem a palavra de Deus. Eu me submeto à palavra de Deus do outro. Se ele não estiver pregando a palavra de Deus, eu não me submeto. E não importa quem é, pode ser pastor, pode ser o papa, pode ser quem for. Para eu me submeter a alguém, ele tem que vir a mim com a autoridade da palavra. Princípio, verdade bíblica. Aí eu vou me submeter à palavra de Deus através do irmão, mas eu estarei me submetendo à palavra de Deus, humildemente. Humildemente. Há uma história na Bíblia de um rei que adulterou e assassinou Davi.
E Deus falou com um profeta para falar para Davi do seu pecado. Mas você sabe, né? Ele só falou com Davi porque Davi permitiu. Ele era um rei, não é qualquer um que entra na presença do rei, mesmo o profeta. Ele teve que pedir audiência com o rei. E ele foi a Davi, pediu audiência, e ele contou uma história para Davi. É muito legal quando você fala com as pessoas contando a história da vida dos outros, né? Porque você coloca algumas coisas ali. Então ele falou assim: ó rei, eu quero contar uma história para você. Sei que você é um rei justo. Um homem rico recebeu um convidado em casa. E o seu vizinho, homem pobre, tinha uma ovelhinha que ele tratava como filha. Dormia com ela, dava comer, era uma filha. E aquele homem rico que tinha muitos bens, foi lá na casa do pobre, pegou a ovelha, matou para servir ao seu convidado. Rei, o que a gente faz? Fala para mim quem é esse homem, porque eu vou acabar com a vida dele. Justiça! E aí o profeta falou: então, rei, esse homem é você. E sabe o que o rei fez? Se quebrantou, se humilhou, porque ele não estava se humilhando ao profeta. Não, ele estava se humilhando a Deus. Ele viu a voz de Deus no profeta e falou: Deus está nessa coisa, Deus tem misericórdia de mim, eu me humilho. E ele vai dizer no Salmo: contra ti pequei. Era a palavra de Deus. Então, meus irmãos, a Bíblia fala que nós devemos nos submeter uns aos outros, e quem se submete a Deus, se submete aos outros. E a minha oração é que você saia daqui pedindo para Deus: Deus, coloca pessoas espirituais na minha vida, que eu possa caminhar com elas, andar com elas, ter esse tipo de conversa espiritual. Não deixa eu ter uma vida solitária. Quero chamar o grupo para a gente terminar cantando. Eu vou dizer um negócio para você, que talvez você saiba ou não. Sabe qual é o maior anseio do seu coração? Sabe? Qual é o maior anseio do seu coração? Na verdade, você tem dois grandes anseios, tem mais, mas dois grandes anseios. Você tem um anseio inegociável de conhecer a Deus e ter comunhão com Ele. O vazio da sua alma tem a ver porque você está longe de Deus, mesmo sendo cristão. A gente só vive uma espiritualidade plena quando a gente tem profunda comunhão com o Senhor. Esse é o primeiro anseio. O segundo anseio que você tem, mesmo que você não saiba, é anseio por amizades significativas. Nós precisamos de amigos. Você precisa de amigos. E é isso que Deus quer que você tenha nessa comunidade. Então, eu não posso obrigar você a fazer isso. O que eu posso fazer é incentivar você a construir relacionamentos significativos. Para você abençoar e ser abençoado por pessoas. Porque o cristianismo, ele é relacional. E o sonho da nossa igreja é que a nossa igreja seja uma igreja relacional. Esse é o sonho. Uma igreja de amigos. Pessoas que se amam, que cuidam uma das outras, que baseiam a sua vida na palavra de Deus. Vamos adorar ao Senhor. Quero convidar você para ficar em pé e vamos terminar cantando e consagrando a nossa vida ao Senhor. E eu espero, eu posso dizer alguma coisa para você? Ore ao Senhor: Senhor, me dá sede da Tua palavra, e que eu saia daqui com planos de buscar cada vez mais o Senhor pela palavra, ter intimidade com o Senhor e ter amigos, viver comunhão com pessoas. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Se você tiver liberdade, quero que você ocupe esse espaço aqui comigo. Vamos terminar essa oração aqui, ó. Sai do seu lugar, vamos orar aqui. Eu quero pedir que o Espírito Santo dê para você uma experiência como deu para mim. Você vai fazer isso? Não sei, porque eu não controlo isso. Eu não controlo, mas eu quero convidar você para vir aqui à frente.
e vamos orar. Pode ir chegando para aquele lado ali, para ali, isso. Pode vir. Vamos cantar juntos, em nome de Jesus. Saia do seu lugar, todos, se puderem, por favor, venham para frente, bem para frente. Pode vir aqui para frente, isso. Rapidinho, vamos cantar e adorar ao Senhor. Pode vir. Eu quero orar com você. Pode chegar mais para frente aqui, ó. Pode vir. Pode vir. Isso. Peça ao Senhor. Cantar bem baixinho, pode cantar, abaixar os microfones, o som, mas mais baixinho, mais que vocês puderem. O Senhor quer usar a sua vida. Ele te chamou hoje para dizer para você, Ele te ama e quer que você tenha uma vida abundante. E essa vida é em amizade. É legal isso? Que o reino de Deus é um reino de amigos, de pessoas, de relacionamentos. Então eu quero que você feche os seus olhos. Eu vou pedir ao Senhor. Ele vai fazer, eu não sei, mas eu vou pedir que Ele te dê experiências. Não há nenhum problema em ter experiências sobrenaturais. Nenhum problema. Uma visão, revelação, nenhum problema. Mas isso não resolve o problema da sua vida se você não submetê-la ao Senhor. Então fecha os teus olhos, quero orar com você. Senhor, os meus irmãos estão aqui na frente porque eles querem te servir. E eu e eles precisamos de amigos, Senhor. Precisamos de companheiros, de pessoas que vão caminhar conosco, que possam falar a Tua palavra para nós, que possam ministrar ao nosso coração. E nós não queremos viver uma vida isolada, Senhor. Queremos comunhão, queremos relacionamento, queremos amor. E eu quero pedir no nome do Senhor que Teu Espírito Santo dê uma experiência para essas pessoas que estão aqui hoje. Uma experiência com Teu Espírito, talvez de revelação, Senhor, ou então aquela palavra que vem na nossa alma, na nossa mente, tão poderosa, tão constrangedora, que a gente não consegue, Deus, imaginar que só pode ser a palavra do Senhor e não qualquer outra coisa. Uma palavra viva, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Senhor, eu quero clamar, revela, dá experiências, agora aqui, ao longo da semana, com o Senhor, com relacionamentos, e que o Teu Espírito venha transformar, venha nos usar, para a glória do Teu nome, Senhor. Traz revelação, traz inspiração, traz iluminação, traz compreensão, dá experiência para o Teu povo, fala com eles, Senhor, e que eles tenham amor, anseio pela Tua palavra, que eles desejem ser cheios do Senhor. Enche a nossa vida de amigos, de pessoas que vão caminhar conosco, que vão se importar conosco, pessoas pelas quais nós vamos orar, interceder e vamos nos importar. Todos nós, Senhor, temos dificuldades e falhas, mas nós queremos ser uma comunidade assim, Senhor. Oh Deus, faz isso, revela, Espírito. Oh Espírito Santo, fala conosco. Oh Espírito, o Senhor tem andado conosco. A Tua palavra diz que o Senhor não esqueceu das promessas. A Tua palavra diz que o Senhor, como Agar, que estava ali no deserto, chorando, lamentando um destino fatídico, achando que estava sozinha na escuridão, achando que Deus tinha abandonado, mas o Senhor ouviu o clamor da tua serva, e lhe deu família, e lhe deu destino, e lhe deu propósito, porque o Senhor está conosco. O Senhor ouviu o nosso clamor, as nossas orações, os nossos pedidos. O Senhor tem andado conosco. A
palavra diz: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Por isso, afirmemos com toda a confiança: Deus é o meu auxílio, eu não temerei. Que o grande amor de Deus, que a graça revelada em Jesus, as consolações do Espírito Santo sejam conosco, agora e sempre, em nome de Jesus. Vamos terminar cantando o refrão. Como Farol que brilha à noite, Senhor, que você seja usado por Deus. no deserto, Deus te abençoe. deixa que eu Vai na paz do Senhor, vai cheio do Espírito. Que Deus te leve, que Deus te guie, que Deus te conduza. Ele é o Senhor, Ele é conosco, Ele é comigo, Ele é com você. Assuma a palavra de Deus pela fé. Deus vai te usar na sua vida, Deus vai te abençoar, Deus vai te dirigir. Usa-me, Senhor. Sonda-me, Usa-me, Senhor. quebranta-me, transforma-me, Transforma, Senhor. enche-me e usa-me, Senhor. Que Deus te dê uma semana abençoada. Usa-me, Vai na paz do Senhor. Senhor. Que Deus seja contigo agora e para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus te abençoe. Uma boa semana. Deus seja louvado. Obrigado, pessoal. Deus abençoe.